Muito bem, nosso estudo hoje será coordenado pelo Sérgio Bebiano e também pela nossa amiga Eliane Zica. Quem quiser fazer perguntas, levantem a mão. Nós temos aí os voluntários na lateral que irão levar até vocês papel e caneta. Hoje o nosso estudo é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos iniciando o capítulo 28 na página 239, Coletânea de Preces Espíritas, Preâmbulo. Os Espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai, cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os Espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não foram formulados. A coletânea de preces contidas neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar essa coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração, e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, porque a faz de um modo antes que de outro. Todo aquele que lançasse anátema contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, no capítulo 27, no item número 16, é de ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Há preces em linguagem vulgar que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira e que, por isso mesmo, não vão ao coração. As raras ideias que elas encerram são frequentemente sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ser a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Numa palavra, deve fazer refletir. Só com essa condição, a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas na maioria das vezes. Vêem-se lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia,
e mesmo o som da voz reconhece-se um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. As preces reunidas nesta coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, prece pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsidiados, com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Para o esclarecimento, então, Sérgio e Eliane. Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é sempre um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa abençoada de paz, nessa casa de amor, nessa casa de caridade. Aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, é um prazer recebê-los. Quero aproveitar também para cumprimentar os nossos amigos internautas que agora também estão nos assistindo, pelo nosso site, pelo YouTube, eles que estão aí nos mais longínquos rincões do nosso planeta. Então, a eles o nosso abraço fraterno, obrigado pelas mensagens sempre edificantes que nós temos recebido inúmeras de todas as partes aí do nosso planeta. Bom, meus queridos, hoje nós vamos estar aqui, para aqueles que ainda não sabem, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, esse livro fantástico, maravilhoso, que nos dá um norte, um caminho reto, seguro, para encontrarmos realmente a nossa felicidade eterna. Vocês também podem fazer as suas perguntas dentro do tema lido, os nossos amigos voluntários estão aí nas laterais, basta levantar a mão que levaremos aí papel e caneta para vocês. Eu vou passar para a nossa querida Eliane Zic, que nos está dando aqui a honra, o prazer de estar aqui nessa nossa casa. Ela que eu tenho um carinho especial, tem um conhecimento muito grande e tem uma dedicação sem igual aí na divulgação do movimento espírita. Ela que aproveito para falar que é a organizadora, né, do CONSED, e que todos os anos nós temos o nosso Congresso de Saúde e Espiritualidade, que é organizado, ela que está sempre à frente desse trabalho. Obrigado, querida, pela presença, fica à vontade. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Sérgio, muito obrigada, né, pela oportunidade de estarmos aqui juntos nessa casa, podendo refletir acerca de lições tão valiosas, né, que nós temos aí, que a espiritualidade nos trouxe. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Bom, para que a gente possa, né, pensar um pouco e refletir acerca daquilo que o companheiro Eurípides leu, né, que é o preâmbulo do capítulo 28 do Evangelho, pensar e falar sobre prece é sempre muito gostoso, né? E nós temos alguns pontos principais nesse assunto que permeiam e que nos conduz, né, na compreensão do que seja prece. Primeiro, né, porque a primeira colocação que foi feita e abordada por Kardec, né, através aí da ajuda dos espíritos, foi no livro dos Espíritos, lá na parte 3ª do livro dos Espíritos, né, onde vem falar sobre as leis morais. Mas especificamente ele trabalha isso no capítulo 2, né, que fala sobre a lei de adoração. Então, quando a gente começa a falar, e eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque ele nos traz, e eu gosto de contar uma historinha para iniciar isso aí, se vocês me permitem, que muitos de vocês, ou alguns de vocês pelo menos já devem ter ouvido, que é a historinha do Oi Zé, Oi Jesus. Sempre quando eu vou falar sobre prece, refletir sobre o que é realmente uma prece, eu gosto de iniciar contando essa historinha do Zé. É uma história onde diz, né, de um senhor que todos os dias, ao meio-dia, ele passava de frente a um templo religioso, né, entrava ali e rapidinho estava de saída. Era um vendedor de picolé, então ele entrava, não dava 2 minutos ele já havia saído. E todos os dias ele fazia isso. E o pessoal que via, né, aquela situação, que acompanhava isso, se preocupou, né, e ficava achando interessante como que pode ele entrar e tão rapidamente sair.
Né? O que ele fazia ali todos os dias, já que naquele ambiente possuía alguns materiais de valor. E assim ele continuou, até que um dia eles resolveram, não se contiveram na curiosidade, e resolveram perguntar para ele o que ele fazia ali todos os dias e rapidinho saía. Né? Eles não entendiam porque não dava tempo de fazer uma prece, de fazer uma oração ali. Aí eles questionando ele disse, olha, todos os dias eu chego aqui, deixo o meu carrinho, entro, né, chego ali em frente ali àquela imagem, uma imagem do Cristo, né, me posiciono frente a ele e digo, oi Jesus, aqui é o Zé. E assim eles tranquilizaram e entenderam o que ele fazia ali todos os dias naquele mesmo horário. E permitiram, né, e as coisas continuaram caminhando até que um dia eles sentiram a falta do Zé, porque o Zé adoeceu, foi hospitalizado. E quando o Zé foi hospitalizado, naquele ambiente, no quarto onde ele estava, era uma alegria imensa depois que ele chegou. Os pacientes começaram a ter, né, uma aceitação maior da medicação, a medicação fazendo um efeito, né, mais intenso naqueles pacientes. A alegria permeava aquele ambiente. E a enfermagem, que sempre ali acompanhava, né, todos os procedimentos e todos aqueles pacientes, ficou intrigada. Falou assim, gente, depois que esse senhor entrou, o ambiente mudou, ficou mais alegre, as pessoas, né, os pacientes mais aceitando mais a medicação. E perguntou para ele, olha Zé, de onde vem essa alegria toda que você traz, mesmo aqui passando por todas essas, né, esses momentos difíceis, essa patologia que você traz, o que o mantém assim? Ele disse, olha, tudo que eu sinto aqui, essa alegria que me contagia, é pela visita que eu recebo todos os dias, ao meio-dia. E ela ficou pensativa, intrigada, e falou assim, gente, que visita? Ele não tem família, ele é uma pessoa sozinha. A cadeira que estava do lado da cama sempre, né, vazia. Falou assim, visita, Zé? Que dia? A que horas? Ele disse, olha, todos os dias, ao meio-dia, ele entra por aquela porta, para aos pés da minha cama e diz, oi Zé, aqui é Jesus. Por que eu gosto sempre de contar isso aí? Porque quando a gente lê aqui, né, Kardec aí, através dos Espíritos, traz muito isso para a gente, de que prece não é multiplicidade de palavras. Não é palavras bonitas, não é falar muitas palavras, ficar horas ali falando, mas ela passa pelo sentimento. Nós não precisamos de multiplicidade de palavras, porque fazer prece, adorar, né? Quando a gente fala de adoração, de fazer uma prece, a prece é um momento onde nós elevamos o nosso pensamento de encontro ao Criador, de encontro ao Pai. Mas não adianta a gente buscar este encontro se ainda estamos tão presos às questões materiais. A prece, e normalmente é o que muitos de nós ainda fazemos, né? É nos momentos difíceis recorrer ao Criador. Então, naquele desespero das nossas necessidades, aí nós pensamos e nos voltamos ao Pai. Aí nós começamos a sentir. E toda prece feita tem o seu valor. Não importa onde, não importa qual a nacionalidade, qual a religião, o que nos leva ao encontro do Pai são os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quando a gente realmente busca compreensão, porque a prece normalmente a gente louva, né? Um dos objetivos, louvar, pedir e agradecer. Pedir, nós sabemos fazer isso muito bem. A todos os momentos estamos pedindo, recorrendo ao Criador
para as nossas necessidades. Louvar, nós começamos rapidamente, louvamos, fazemos aqueles inúmeros pedidos e muitas vezes esquecemos de agradecer. E quando eu falo de prece, né, porque normalmente a gente a faz quando precisamos, quando temos necessidade, quando passamos por momentos difíceis, né, a gente faz essa ligação com o coração, buscando o quê? Que Deus resolva os nossos problemas para nós. E essa não é a finalidade da prece. Quando nós paramos para observar, sem a necessidade de muitas palavras, mas simplesmente se prontificando diante do Criador, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, nós conseguimos ouvi-lo. Que seja diretamente ali, ou que seja através do nosso dia a dia, vamos encontrando respostas. O que é diretamente? É quando a gente começa naquele momento onde nos posicionamos com os nossos sentimentos e pensamentos bons, voltados ao Pai, desejosos realmente de resolvermos aquilo que nós buscamos, não colocando na mão dele, mas se prontificando a receber tudo aquilo que precisamos para que possamos resolver. É isso que nós vamos recebendo diretamente. As inspirações chegam através de todos aqueles nossos guardiões que vêm trazer as mensagens, ou tudo aquilo que precisamos para resolver todas as nossas necessidades. Então, quando nós nos prontificamos a sentir, por isso que prece é muito coração, prece passa pelas nossas emoções e, acima de tudo, pelos pensamentos. Não adianta a gente se posicionar para a realização de uma prece se trazemos em nosso coração mágoa, raiva. Se pensamos que aquilo que nós vamos pedir é para afetar o outro. Se consideramos alguém que esteja em nosso caminho, nos prejudicando, a gente se posiciona para pedir que Deus tire aquela pessoa dos nossos caminhos? Ou que nos traga coragem, paciência e resignação diante das situações que nós vivenciamos. Quando nós aprendemos a pedir verdadeiramente, porque nós temos que aprender a pedir. Não é pedir que resolva por nós, mas é pedir que o Pai nos auxilie, que nos faça, permita sentir coragem, porque coragem não é ausência de medo, é o enfrentamento apesar do medo. Paciência não é viver livres de problemas, não sentir raiva, nada disso. É ter um momento adequado e a compreensão para que possamos resolver cada situação que pedimos adequadamente. Resignação é a aceitação da situação com o coração. Não é fazer simplesmente como muitas vezes nós fazemos, né? Prece falando. Um monte de coisas que às vezes nós nem compreendemos o que estamos dizendo. Vamos falando, reproduzindo, às vezes nos perdemos naquelas colocações e voltamos de novo e vamos falando. Nem estamos entendendo o que está sendo dito. Estamos apenas reproduzindo. E prece não precisa de reprodução. Precisa de identificar aquilo que nós estamos vivenciando e com o coração livre de sentimentos negativos, com os pensamentos dispostos ao bem, buscar essa compreensão que o Pai nos traz. Então, quando a gente se posiciona e faz como Zé, simplesmente chega e
e se mostra presente, se diz que está aberto a receber, a aceitar, mas que auxilie na força para o enfrentamento do que possa vir, na compreensão de tudo que esteja acontecendo. Isso é prece, é uma conversa íntima com o Pai. Ele ouve a todos nós, quando realmente estamos envolvidos naquilo que estamos realizando. Quando estamos sentindo e querendo realmente a solução, querendo realmente resolver, sem colocar na mão do outro, sem terceirizar, porque prece é isso. Nós podemos muitas vezes orar pelo próximo também, mas a oração, ela tem efeito? Tem. Muito. Por quê? Não que vá resolver o problema para o outro, mas vai levar até o outro uma energia, uma vibração de amor que vai fortalecê-lo na resolução do que precisa. Vai abrir o seu campo mental, a sua percepção, para caminhar naquilo que precisa ser realizado. Então, adorar ao Pai é reconhecer tudo aquilo, toda a sua grandeza, toda a sua bondade. Porque Deus, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, quando nós reconhecemos isso, nós nos colocamos no lugar, no lugar a que nos compete, como criaturas capazes de sermos cada dia melhores e colaboradores na seara do Cristo. Pedir, quando tivermos necessidade, mas pensando e refletindo realmente acerca daquilo que nós estamos precisando. E agradecer sempre, porque não adianta a gente pedir sem mudar as nossas condutas. Quando a gente pede, a gente tem que mudar a nossa ação, a começar pelo quê? Pelo nosso pensamento. Quando realmente decidimos que somos filhos de um Pai maior, capazes de sermos co-criadores. Somos espíritos imortais e co-criadores. E nos dispomos a ser instrumentos desse Pai. Tudo em nós se torna melhor. Porque somos centelhas divinas. Então, quando fazemos a prece com convicção, não importa a forma. Importa sim o que sentimos. Importa sim o nosso desejo na mudança para o bem. O nosso desejo de auxiliar o próximo, levando todas as nossas vibrações de amor, fazendo com que elas cheguem até esses espíritos necessitados, como nós também o somos em muitos momentos. Então, fazer prece é elevar os nossos pensamentos ao Pai, é encontrar com Ele, numa conversa íntima. Podemos fazer externamente? Sim. Vai depender do sentimento. Porque não adianta eu estar ali somente verbalizando, apresentando uma multiplicidade de palavras, às vezes sem sentido para mim. Eu preciso sentir e com o coração entender tudo aquilo que eu estou dizendo. Muitos de nós, até nas orações que conhecemos, que vem como uma diretriz para nos auxiliar, Pai Nosso. Quantas vezes nós oramos o Pai Nosso? E eu vou pegar um pequeno trecho do Pai Nosso para que possamos pensar o que realmente fazemos. Nós falamos assim: Pai, perdoe
as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Vamos consultar. Quando a gente faz essa oração, nesse trecho, vocês perdoam realmente todos aqueles que os ofendem? Sente isso? Ou simplesmente pede que o Pai perdoe os nossos erros, as nossas falhas, as nossas ofensas? Será que nós perdoamos aqueles que nos ofendem verdadeiramente? Será que compreendemos de coração quando o outro erra por ignorância, na maioria das vezes? Isso é orar. É pensar naquilo que eu estou dizendo e sentir. Se eu quero que o Pai me perdoe, eu tenho que perdoar primeiro. Porque se um sentimento contrário faz moradia no meu coração, como que eu vou sentir? Então precisamos entender que, para que possamos encontrar o Pai, começa em nossos pensamentos, que não precisa ter especificamente um momento. Nada impede que tenhamos um momento para fazer isso, mas que possamos fazer a todo instante, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, transformando as emoções negativas, para que possamos ter mais saúde, mais alegria. Porque a nossa vibração, os nossos fluidos, mudam com os nossos pensamentos. Vamos trazer uma situação pequena. Quando nós nos aproximamos de pessoas negativas e nos permitimos se envolver naquela energia, ficamos ali ouvindo e concordando, nossa, é mesmo, não, coitado, e vamos envolvendo naquilo ali, envolvendo no instantinho, nós estamos nos sentindo pesados. Porque é essa energia que nós vamos criando, a começar pelos nossos pensamentos. Então, prece é isso. É a gente estar ao lado dessa pessoa que ora passa por um momento difícil e não percebe a necessidade de encontrar o Pai. É uma oportunidade que nós temos de fazer uma prece naquele momento e através da nossa ação, oração, mudando o pensamento, levando novas diretrizes para aquele espírito que ali está, de novos caminhos. Isso também é prece. É sentir e acolher aquele ser que está ali com amor, com carinho e querendo realmente que ele encontre diretrizes novas. E através das nossas palavras ali, que possam ser fontes de inspirações para aquela pessoa. Isso também é uma prece. Ao acordar, quando agradecemos a oportunidade de retornarmos ao corpo físico e poder fazer tudo o que é necessário para o nosso aprimoramento, quem é que lembra-se de fazer? Então são pontos que levam a uma reflexão aos nossos corações e pensamentos. Prece não é multiplicidade de palavras, não é palavras bonitas. Quantas vezes a gente ouve, né, Sérgio? A gente fala assim, olha, fulano, faz uma prece. Ah, eu não sei fazer. Quem aqui não faz prece, né, Sérgio? Quando a gente realmente sente, eu posso simplesmente chegar e dizer, obrigado, Pai, pela oportunidade de luz. Se eu sinto realmente essa oportunidade,
é uma prece. Se da minha boca saem palavras de amor e de orientações no pensamento fixo no bem, com o desejo verdadeiro, a vontade que aquilo realmente aconteça, é uma prece, é uma ação. Então, vou passar para vocês, senão eu vou ficar falando aqui. Muito bem, querida. Excelente explanação. Que nós possamos abrir aqui não só as nossas mentes hoje, meus queridos, mas os corações, para esses ensinamentos que nós vamos sair daqui hoje, com certeza, muito melhores do que chegamos. Nós temos já aqui algumas perguntas que nos entregaram aqui antes. Vocês podem continuar fazendo as suas aí. E a gente vai tentar respondê-las a todas. Uma pergunta interessante que nos chega aqui, que a pessoa fala assim: tenho frequentado o centro há pouco tempo, venho da religião católica. Então, se rezarmos sempre, diariamente, vamos conseguir resolver nossos problemas? Deus vai escutar? Primeiro, seja bem-vindo à casa, sempre. Olha só, meus queridos, Deus está sempre atento às nossas necessidades. Que pai que não ouve um filho? Quem não dirá então Deus, nosso Criador? Está sempre atento, sim. Mas será que se eu rezar todo dia, se eu ficar rezando todos os dias sem parar, será que vai resolver todos os meus problemas da minha vida? Se eu bater o joelho no chão e ficar rezando o dia inteiro, será que todos os meus problemas vão ser resolvidos? Olha, meus queridos, não vai ser. Porque não é assim que funciona. Olha, há um tempo atrás eu contei um caso aqui interessante que aconteceu dentro desta casa, e eu vou repetir ele aqui hoje, se algumas pessoas aí talvez possam relembrar também. Eu atendi aqui uma senhora, e ela veio aqui em busca de auxílio, uma senhora muito católica fervorosa. E ela tinha uma amiga espírita, e ela estava passando por uma série de situações muito difíceis. E essa amiga, da qual ela confiava muito, falou: você tem que ir lá procurar o auxílio no centro espírita, porque lá eles vão te ajudar e tal. Você tem, aí é um problema espiritual. E essa senhora que estava passando por uma série de situações, ela acabou vindo aqui, muito a contragosto, no primeiro momento, com muito medo. Porque o que acontece, meus queridos? Ainda existe, apesar da facilidade hoje da internet, dos meios de comunicação, ainda tem muita gente que ainda mistura as coisas. Tem gente que ainda confunde as questões religiosas. Acha que a doutrina espírita se confunde com outras práticas espiritualistas. E aí, ao entrar numa casa espírita, acha que vai ver um monte de coisa acontecendo. Isso é natural ainda. Com o passar do tempo, isso vai acabando. Então, ela era uma frequentadora assídua da igreja católica, e tinha todos aqueles rituais, e ela chegou aqui e achou que aqui o bicho ia pegar, né? E ela já chegou morrendo de medo. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ela já estava rezando para tudo quanto é santo. Mas como as coisas não resolviam, eu tenho que ir lá resolver, né? Eu tenho que buscar um lugar que resolva, porque lá não está resolvendo, onde eu estou frequentando. E ela veio aqui. E aí chegou aqui e coube a mim fazer, então, o acolhimento fraterno dessa senhora. Ela chegou e eu via que ela estava ali assim, ansiosa, estava ali com o coração batendo forte. Ela disse: olha, ô Sr. Sérgio, o negócio é o seguinte, eu vim aqui porque a minha amiga falou que eu tinha que vir cá, que vocês iam resolver meu problema. Porque a situação para mim está de mal a pior. Todo dia a coisa está difícil. Eu estou dando um passo para frente, estou dando 10 para trás. O negócio está feio para o meu lado. Olha, eu vou contar uma coisa para você. Eu estou desempregada e a situação, eu já estou começando a passar falta das coisas lá em casa. E tem que estar difícil para mim. Né? E eu não sei mais o que eu faço. E eu vou contar para o senhor uma coisa, viu? E as coisas não estão fáceis para mim. E essa minha amiga, ela falou que o meu problema aqui é os espíritos. Que os espíritos que está aí, os encardidos, né? E está aí o tal dos obsessores, que não me larga e que não está deixando a minha vida melhorar. Então, eu vim aqui para vocês dar um jeito, me ajudar. Eu disse: o que está acontecendo com a senhora? Olha, deixa eu te falar uma coisa para você. Né, como eu falei, eu estou desempregada, as coisas estão muito difíceis para mim, eu não arrumo emprego de jeito nenhum. Mas eu vou te contar, eu tenho rezado, viu? Eu rezo. E eu rezo todos os dias. E eu rezo, mas eu rezo muito mesmo. Eu acordo de manhã cedo, a primeira coisa que eu faço em jejum, eu acordo de manhã em jejum, eu ajoelho e rezo o terço.
Eu rezo o terço. Você sabe que o terço é difícil, né? E eu rezo o terço. Eu rezo de buiando ali, que é um monte de base ali, E a hora que eu termino de rezar o terço, aí que eu vou fazer café. Aí eu faço o café. Enquanto eu estou fazendo as atividades da casa, varrendo, aí eu vou assistir a missa. Porque tem a missa na televisão. Aí eu coloco um copo de água em cima da televisão para poder ser benzida. E aí, quando é na hora, meio-dia, né? Aí tem a oração. E às 3 horas da tarde tem a hora do anjo. Aí eu rezo o terço de novo. Eu rezo o terço de novo, às 3 horas. E quando é de noite eu faço a novena. Mas é todo dia, todo dia. E as coisas não funcionam. E os negócios não resolvem. E eu estou cansado já de tanto rezar. E os treinos não resolvem, eu não arrumo emprego e tal. Então, eu, no desespero, eu vim aqui hoje. Minha amiga falou que vocês iam dar um jeito, que vocês resolvem o problema da gente. Eu olhei para ela assim, resolve mesmo. E aqui nós resolve. Aí ela, eu sabia. Eu falei, pois é, aqui. E o que você vai fazer? Não, eu já sei qual que é o problema da senhora. Eu falei, você sabe, eu sei. Eu já sei qual que é o problema. Aí ela falou, esse povo aqui é danado mesmo, né? E aqui nós vamos resolver seu problema mesmo. E o meu problema o que é? É os espíritos? Eu falei, não, o seu problema não é os espíritos, não. Não é não? O que é meu problema? O problema da senhora é o seguinte, que a senhora está rezando demais. A senhora tem que parar de rezar. E a mulher, muito católica, ela regalou uma batata de oi para mim, assim, né? Ela assim, meu Deus, o que eu estou fazendo nesse lugar? Né? Deixa eu sair daqui, ir lá para a igreja, voltar correndo para a igreja lá, né? E ela começou a ficar desesperada, né? E ali ela falou, ai meu Deus do céu, mas sou serva, mas rezar é bom. Não, tem que rezar nada. Para de rezar. Esse negócio de rezar não funciona. Então, a senhora tem que, a partir de hoje, a senhora para de rezar e começa a fazer oração. A senhora, mas é a mesma coisa? Não, mesma coisa não. Rezar é uma coisa. Oração é outra coisa. Oração é orar e ação. Orar e ação. É isso que a senhora tem que fazer. A senhora ora e peça a Deus, nosso Pai. Peça a Jesus. A senhora é muito católica, a senhora tem fé no seu santo. Peça ali com o coração ao seu santo predileto da senhora. E vai à luta. E vai distribuir currículo e corre atrás. Ela ficou pensando. Tá bom, nós vamos fazer assim. Passou 2 semanas, eu encontro com ela no corredor aqui, Sérgio, eu arrumei emprego. Mas é lógico. Você acha que se você ficar dentro da sua casa, ali rezando, como a Eliane colocou muito bem, de buiana, aquele monte de coisinha lá, mas a prece só da boca para fora, porque ali é uma coisa decorada. Não estamos falando de, nós temos que ter sentimento, como a Eliane falou. É de dentro para fora, é de coração para coração, é espiritual, não é verbal. E fica aquela pessoa, nem sabe o que está falando mais, virou uma coisa decorada. Isso não vai resolver não. E acha que você rezando, alguém vai bater lá na sua porta e fala, oi, Deus mandou vir cá que você está rezando demais para procurar um emprego, vim cá te oferecer, quer trabalhar para mim? Não é assim que funciona não, gente. Nós temos que fazer a nossa parte. É assim que funciona. Então, não é com quantidade. É feito de coração. Não são ali assim, apenas as questões das palavras, não é? Porque Deus jamais desampara seus filhos. Deus jamais nos abandona. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Olha só. Deus dá o alimento ao pássaro, mas não coloca no ninho. O passarinho está lá no ninho dele, ele está com fome, ele tem que se esforçar, ele tem que sair do ninho, ele tem que voar, tem que bater as asas, ir lá na natureza, pegar o alimento e voltar para a casinha dele. Senão ele vai morrer de fome lá. O alimento está lá. Então ele tem que sair de lá e se esforçar para buscar o alimento. Mas o alimento não vai cair ali de graça no ninho, não. É assim que funciona com a gente. Deus nos dá o alimento também, mas nós temos que correr atrás dele. E olha aqui, nós estamos aqui hoje nesse banquete espiritual, buscando o alimento espiritual, que nos vai fortalecer na fé. E isso é importante, ter fé. É orar, ação, e tenha fé que vai conseguir. E é isso. Porque a gente não está desamparado, os nossos amigos espirituais estão junto conosco. Os nossos
entes queridos, o nosso espírito protetor, denominado de anjo da guarda, está ali sempre conosco na sua primeira missão, que é de nos auxiliar, nos intuindo sempre no caminho certo. Quantos de nós que vieram aqui nesta casa, pela primeira vez, sem saber direito como que foi parar aqui? Porque não vieram, foram trazidos. É assim que Deus funciona. Vai colocando aquelas pessoas, amigos da nossa vida, vai intuindo aquelas pessoas ali para nos auxiliar, naqueles momentos mais difíceis, e a gente acaba buscando o auxílio. Então a gente não está desamparado, mas nós temos que nos esforçar. Por isso rezar não funciona, tem que ser oração. É assim que a gente faz, orar e ação. E aí, meus queridos, podem ter certeza absoluta que tudo encaminha. Querida. E é interessante a gente pensar, quando o Sérgio vai falando, né, a respeito aí do sentimento, né, e ele traz um exemplo ocorrido aqui. Gente, é tão importante a gente trabalhar a questão dos nossos pensamentos, aquilo que nós pensamos. Né? Quando o Sérgio explanava a situação ocorrida, eu fiquei aqui pensando, bom, ela rezava, reproduzia, mas o que era entendido daquilo ali, do que estava sendo colocado? Qual eram os pensamentos? Porque eu fico imaginando, né, o que é muito comum de ocorrer. Às vezes a gente ora, mas os nossos pensamentos estão assim: fulano me paga? Nossa, mas o povo, a situação está tão ruim que nem trabalho eu consigo. Olha a qualidade do pensamento. Eu estou com um pensamento bom? Pensando assim? Cada vez mais a gente se fecha quando a gente começa com esse tipo de pensamento. Então a prece começa por aquilo que nós vamos pensando. É clareza, é desejo, é vontade. Se eu quero um trabalho, como a colega, né, gostaria, passava por dificuldades, gostaria de um trabalho, que seja, eu tenho que começar a mentalizar caminhos se abrindo para que isso aconteça. E a partir do momento que eu vou mentalizando e pensando nisso, nas possibilidades, naquilo que eu sei fazer, tudo que eu possa conseguir com o trabalho, a espiritualidade, nós temos condições de perceber mais efetivamente a espiritualidade, que está ali nos direcionando para os locais adequados que possamos conquistar aquilo que desejamos. Porque a espiritualidade não se afasta de nós, né, Sérgio? Nós é que nos afastamos dela. Vamos pegar um exemplo simples aqui. O que acontece quando nós deixamos de limpar o nosso quintal? O mato não vai crescendo? Não vai aparecendo bichos? É isso que acontece quando nós deixamos de fazer, através da prece, essa limpeza mental. Retirar esse lixo que muitas vezes nos pesa no nosso dia a dia. Então, se de repente eu capino, eu começo a limpar todos os dias o meu quintal, eu consigo perceber com mais clareza o que tem nele, não é assim? Porque se nós deixamos de fazer essa limpeza, deixamos de perceber as nossas potencialidades. E através da prece, quando nós nos envolvemos nessa busca por luz, nesse encontro com o Pai, não somos criaturas de Deus? Então, nós somos centelhas dele. Temos capacidade de produzir muito. E para isso nós precisamos nos conectar a ele com pensamentos bons. Clareza de ideias, prece é isso. Não é a gente ficar falando e nem sabermos o real sentido daquilo que eu estou falando. É ter paciência.
E é tão interessante que as pessoas até utilizam isso como uma brincadeira, né? Fala assim, nossa, eu vou parar de pedir paciência, porque quanto mais paciência eu peço, mais situações me acontecem. E aí a gente pede o quê? Coragem para enfrentar as situações, enquanto isso vamos trabalhando a nossa paciência, vamos adquirindo isso. A nossa resignação, porque resignar é ser submisso às escolhas que nós vamos fazendo num processo constante de melhoria. Não é simplesmente se vitimar e esperar que as coisas cheguem até nós, como disse o Sérgio, né? O emprego bate a porta lá, eu conquiste a minha saúde sem precisar fazer o que é necessário, essa limpeza mental, esse reencontro ao Pai, o uso de medicação quando necessário for, mas quando nós atrelamos o uso da medicação mediante a necessidade dela ao nosso pensamento ao Pai, chamado prece, acreditando, o poder dessa medicação é intensificado. Prece é isso, é no nosso dia a dia fazer o melhor sempre, lembrando que somos criaturas de Deus, potentes para o melhor sempre, para a alegria. É como o Zé, através da prece, conquista o quê? A alegria que contagia a todos. Então, quando pensamos no outro, contagiamos o outro. Levamos ele a sentir aquilo que nós estamos sentindo também. Tem uma outra pergunta muito interessante aqui também, Eliane, que eu gostaria de falar o seguinte. A pessoa fala assim, eu fui num lugar e me deram um amuleto para me proteger dos maus espíritos. Na verdade, eu tive que pagar por ele. Mandaram eu andar sempre com ele no bolso. Mesmo assim, tem que fazer prece? Olha só, meu amigo ou minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, vamos refletir aqui de forma bem lógica, de forma bem sensata, bem racional. Será que isso procede? Será que se eu pegar um patuá, se eu pegar ali um pé de coelho, uma figa, um trevo de 4 folhas, uma ferradura, e andar com esse negócio dentro do bolso, dentro do meu carro, será que todos os meus caminhos serão liberados? O pé de coelho, coitado do coelho, né? Já foi morto, já começou, já deu azar para ele. O trevinho de 4 folhas, você vai lá, arrancou ele, já morreu. Já começou ali. A ferradura, coitado do cavalo, se desse sorte, né? Estava lá, num lugar muito bom. Então, são coisas aqui, esses amuletos, já no livro dos Espíritos, Kardec já pergunta sobre isso, e os Espíritos respondem. Isso não procede, isso não justifica. Na verdade, muito pelo contrário, né? Quem dera, meus queridos, quem dera fosse fácil assim. Eu ia andar carregado de coisa, né? E pendura no pescoço, e coloca na cabeça, põe dentro do bolso, põe para tudo quanto é lado. Ah, mas é isso aqui, esse do bom, esse é do bom, então me dá aqui. E aí tem que zoe de boi, tem mais não sei o quê, tem colar não sei das quantas, e vai enfiando aquele monte de coiseira. Eu ia andar com uns 2 toneladas de coisa em cima de mim, para poder, né, limpar e limpar os meus caminhos. Não ia ter problema nenhum. Já pensou? E aparecia qualquer problema, você sacava o amuleto. Toma, vai de retro. Aí o trem abria. Oh, maravilha. Quem dera, meus queridos. E ainda mais pagar por isso. E aí a pessoa vai e vende. Vende uma coisa. Não, essa caneta aqui é a caneta da sorte. Aí você vende a caneta, porque isso aqui você vai ser uma maravilha. E vai vendendo coisas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo aqui muito interessante, falsos cristos e falsos profetas. Nós já estudamos sobre isso. E nós já passamos por ele. Estamos aqui agora no último capítulo do Evangelho, capítulo 28. E esse capítulo, falsos cristos e falsos profetas, nós contextualizamos aqui também sobre a quantidade de supostos médiuns, e alguns trambiqueiros, na verdade, que utilizando da boa fé das pessoas e também da sua
fragilidade emocional, espiritual, acaba ali prometendo inúmeras coisas, fazendo com que a pessoa caia aí em situações e vai só pagando, para ver se resolve as questões. Olha só. E se fosse muito bom, por que essas pessoas não estão bem de vida? Se fosse tão bom, ela está te vendendo um amuleto, por que ela não fica com ele, então ela não vai ganhar na loteria, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo outro, né? Então ela está te vendendo uma coisa, isso aqui vai resolver todos os seus problemas, mas resolve os seus e não resolve o dele. Como assim? Tem algumas coisas aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui, que são bem interessantes. Olha aqui, eu até guardei, porque eu estou escrevendo um livro, e eu vou citar algumas coisas com relação a isso. E eu até, na época, olha só, com relação a essa pergunta. Olha o que a pessoa oferece. E aí, isso aqui na nossa cidade, e fora da internet, que tem uns montes. Se você entrar no site lá de autoajuda nesse sentido, tem um monte. Tipo, prometendo mundos e fundos. É só você pagar. Se você pagar, você está resolvido os seus problemas. É uma maravilha. E a gente vai andando na rua e o pessoal vai dando esses panfletinhos, os folders, para a gente. E eu vou pegando e vou guardando aquilo, né, com o intuito aí do estudo, para que eu possa fazer esse livro, escrever esse livro. E olha isso aqui, ó. Cantinho dos Anjos. Está passando por dificuldade? Quem não está passando por dificuldade? Né? Não perca mais tempo. Com a primeira consulta notará a diferença. Amor, saúde, vício, negócio e outros. Faz amarração para o amor, trabalho rápido e garantido. Olha que maravilha. Esse eu tenho que ir lá, né? A outra aqui. Ele impressionou o Brasil. Quem assistiu comprovou, né? Doutor em espiritualidade pode mudar o rumo da sua vida sentimental, profissional, familiar e financeira. Olha só. Cuidado, inveja não vem de pessoas estranhas, blá, 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 blá. E vem o outro aqui. Cantinho, não sei das contas. Não vou falar os nomes nem números, né? Você tem problemas com amor mal correspondido? Depressão? Inveja? Falta de paz? Emprego? Não deixa seu comércio ir à falência? Nossa, isso é bom demais. Olha aqui. Traz a pessoa amada na palma da mão. Não destrua o seu lar sem fazer uma consulta com a irmã tal. Seja qual for o seu problema, com uma só consulta nós podemos lhe orientar. Esse aqui é fantástico. Esse aqui faz trabalho de mesa branca. Né? Igualzinho essa aqui, ó. É trabalho de mesa branca, não é de mesa preta não, tá certo? E fala aqui, a solução para qualquer tipo de problemas pessoais, comerciais, espirituais, amor não correspondido, saúde, inveja, vício mal olhado, realiza união de casais e faz amarração para o amor. Está amarrado. E vai por aí afora. Esses aqui, ó, faz trabalho de qualquer tipo. Então, meus queridos, é tanta coisa aqui. Se você está sofrendo com problemas familiares, amorosos, sentimentais, espirituais, inveja, mal olhada, alcoolismo, venha buscar uma luz para a sua vida, através de trabalhos, é só pagar. E tudo tem aqui, sempre, amarração para o amor, né? É tudo amarração para o amor. E tem um aqui que eu quero ler para vocês. Esse aqui eu acho que ganhou de todas, viu, Eliane? Olha para você ver aqui. Você está no poste, eu tirei uma foto. Tirei uma foto e imprimi. Está no poste, na rua. E está lá assim. Você está sofrendo, bem grande, está sofrendo? O pai Tício tem a solução. Está desse jeito aqui. Ó. Aliás, estava assim, primeiro aqui, né? De um lado e do outro. Eu coloquei, ó. Jovem, farto dos sermões do teu pai, liberta-te. Aqui. E aí do outro lado está aqui, né? Pai Tício tem a solução. Benzo, caneta e vademecum para o OAB e concurso. Gente, eu vou levar minha caneta. Você não precisa estudar mais. Você leva a caneta, ele benze a caneta e a caneta acerta todas as questões. Olha que maravilha. Para que gastar dinheiro com faculdade? Para que gastar dinheiro com concurso, esse negócio tudo? É só benzer a caneta. E aí você fala de A, B, C, D, E, vai marcando, vai passar em primeiro lugar. Vai passar em primeiro lugar. Olha aqui, destranca o recurso trancado. Está escrito aqui. Resgata o FGTS. Gente, na minha profissão de contador, aqui, trago honorários em 24 horas. Gente, eu estou com um monte de inadimplência para essa crise. Lá vou correr atrás desse caboclo amanhã. Tem um monte de cliente ainda pagando. Olha aqui, esse aqui.
Pessoa amada em 48 horas com o dinheiro da pensão. Esse ganhou de tudo. Tira o nome do SPC, não precisa pagar a conta mais. Ele tira o seu nome do SPC. Gente, que absurdo. Leio a mão em jurisprudência, o cara também é advogado. Ah, não, pelo amor de Deus. E aí, isso está aí, gente. E o povo vai. E aí você fala assim, mas que povo bobo. Não, gente, não é. As pessoas estão fragilizadas. Ali, entre aspas, né, perdeu um parente. Aquele parente desencarnou, e a pessoa fica com aquele sentimento de perda. Está passando por dificuldades financeiras, perdeu um emprego, o marido ali abandonou a esposa, ou vice-versa, os filhos estão nas horas. E a pessoa começa a entrar num processo de depressão muito grande. A Helena sabe muito mais disso do que eu, porque é uma psicóloga fantástica. Isso todos os dias chegam pessoas lá procurando ela com esses processos. A minha vida está de mal para pior, como é que eu faço? E a pessoa está num processo tão grande de deprimida, de tal forma, e tão abalada, e a hora que ela chega numa situação dessa, e essas pessoas são boas de lábia, elas vão falando, vão envolvendo a pessoa, é mesmo, é assim? Não, você vai ver, vai resolver todos os seus problemas. Quem não quer resolver problema? Não é só você pagar aqui, primeira consulta, R$300, aí na segunda é 800, aí você tem que comprar mais umas coisas, aí eu vou, não, isso aqui é para comprar vela, comprar isso, comprar aquilo outro, né? Isso aqui também tem que pagar as coisas para pagar os espíritos. E a pessoa só vai colocando dinheiro, e vai se endividando, e vai fazendo empréstimos, e ali vai virando um poço sem fundo. E a pessoa no meio do negócio, mas não tem, funcionando, mas se eu parar, agora eu já gastei tanto, eu vou continuar, para recuperar. E vai se, como um jogador, que perde, não, na próxima eu recupero, e acaba se perdendo cada vez mais. Então, meus queridos, a doutrina espírita vem nos ensinar a fé, mas a fé raciocinada. Nós temos que ter aqui o bom senso, o discernimento. Ter a certeza absoluta de que Deus, nosso Pai, jamais desampara seus filhos. Jamais. Os nossos amigos espirituais estão atentos. Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, está sempre ali, atento a nos auxiliar. Então, a Helena falou uma coisa muito importante. É do coração, olha, peça, mas também não esqueça de agradecer, mas peça, ô Senhor, qual o caminho a seguir? Me dê um norte para que eu possa seguir, e siga a intuição, e vai, e as coisas vão se encaminhando, não tenho dúvida disso. É assim que funciona. Quer concluir nesse último minuto, querida? É só reforçar, né, isso que o Sérgio acabou de dizer, porque é uma das questões aqui. Existe uma forma ou maneira de orar que seja mais eficaz? A mais eficaz é aquela que vem do coração. Não existe fórmula, existe sentimento, pensamento no bem, vontade. Com isso, nós alcançamos tudo aquilo que precisamos para o nosso crescimento. Porque é isso que estamos fazendo aqui, buscando crescer, progredir, melhorar. E as necessidades ou as dificuldades que nos surgem são oportunidades divinas que temos para que possamos nos aprimorar. Que possamos, ao pedir, ter discernimento. Não é pedir terceirizando, mas é pedir com discernimento. Porque assim alcançamos tudo que almejamos. Tudo aquilo que realmente nós, na qualidade de espíritos imortais, precisamos. Como resposta àquilo que viemos fazer aqui. Que é aprender, crescer, melhorar e colaborar com todos aqueles que nos circundam nesse progresso, nesse processo de edificação constante. Que Jesus nos abençoe sempre. Né? Ficaram algumas perguntas aqui, mas eu acho que o Evangelho a gente não esgota, né, Sérgio? A gente sempre vai ter questões aí, mas que possamos nessa lição, que é apenas o anúncio de outras preces que virão, falando um pouco sobre a prece, não importa a multiplicidade de palavras, não importa a beleza das palavras, importa sim numa prece que ela seja clara, simples, pensamentos bons
compreendendo o que está sendo dito e, acima de tudo, realizada com o coração. Esse é um poderoso, né? A prece é um poderoso suporte moral nessa caminhada terrena. Muito bem, queridos. Nosso tempo, infelizmente, ele já se esgotou, mas eu quero agradecer a Eliane pelo carinho de estar aqui conosco. Também agradecer a presença de todos vocês, desejar aqui um excelente retorno aos seus lares e rogar a Jesus que possa abençoar cada um de vocês, aos seus entes queridos, aos seus lares. Muita paz a todos, meus queridos, e também um abraço carinhoso aos nossos amigos internautas. Muita paz.